Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, sejam bem-vindos todos, bom dia. Estamos começando mais um programa. Hoje vamos falar sobre enfermidades provacionais. O nosso condicionamento, o hábito de viver a nossa existência na Terra, no plano material, faz com que a gente tenha uma visão de muitas coisas como se fossem só os resultados da materialidade, da vivência na matéria. Quando aparece uma enfermidade provacional, ligado a uma outra existência, nem sempre a pessoa assimila bem esta informação. E aí nós poderíamos dizer que também a outra existência foi uma vivência material, na matéria. Mas nós temos as experiências tanto na vida espiritual como na matéria. E nem sempre as doenças ou a saúde acontecem imediatamente na existência atual. Pode ser transferida de uma para outra existência. Bom, antes de mais nada, só para deixar claro, a prova, uma definição dada por Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, diz ela: toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la. Isto é uma prova. Então, o indivíduo se equivoca, erra, então ele, com esse erro, vai continuar cometendo mais erros, ser redundante. Então, enquanto ele não corrige, ele continua cometendo erros, né? O que pode ser danoso para ele, levando em conta as consequências disso. Depois diz a benfeitora: e se insiste no desacerto, elimina o desacerto em mecanismos de dor, sem alternativas ou escolha, é a expiação. A provação é reversível, ela pode mudar. A expiação, ela não é reversível, o indivíduo pode melhorar uma ou outra coisa, mas vem a dor como correção dos equívocos anteriores. Muito bem, isso posto, estamos hoje com o livro Diretrizes. Deixa eu pegar a tela aqui. Estamos com o livro Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles Espírito, e de Valdo Pereira Franco, o médium. Bom, o capítulo é o 34, o nome dele é Terapia da Perseverança, que eu dei o nome do estudo que vamos fazer de enfermidades provacionais. Então, nós vamos ver aqui uma visão dos nossos transtornos e enfermidades, além da matéria, além do momento atual. Além quer dizer também abrangendo outros estados, como o da vida espiritual. Então, diz aqui a benfeitora: todos os transtornos ou tormentos psicológicos e enfermidades que afetam o indivíduo na área da saúde durante o trânsito carnal estão vinculados à conduta anterior que o espírito se vem permitindo no curso das encarnações. Olha as nossas opções. As escolhas que fazemos. Nós estamos progredindo através de experiências diversas, passando em salas de aulas as mais diversas, e as nossas opções imaturas trazem consequências.
como as ações positivas trazem crescimento. Então, olha só, os transtornos psicológicos e enfermidades que afetam o indivíduo na área da saúde, debilita a saúde do indivíduo, essas atitudes, estes comportamentos perturbadores. Então, afetam o indivíduo na área da saúde durante o trânsito carnal, estão vinculados à conduta anterior. Não dá para nós fazermos uma separação detalhada entre o passado, o presente e o futuro, né? Eles estão permeando um ao outro no que tange ao comportamento do indivíduo. Então, os comportamentos que estamos tendo agora podem repercutir na existência posterior em forma de transtornos ou de equilíbrio. Você pega uma pessoa que passa 50 anos sendo um trabalhador do bem, uma pessoa do bem, para começar daí, trabalhadora, criando filhos, dando educação, fazendo um trabalho digno, correto, que é exemplo para as pessoas. Então, ela vai incorporando, como fazendo parte da sua personalidade, esta atitude positiva diante da vida, que vão trazer forças na personalidade, equilíbrio. Esta retidão de comportamento, o que não quer dizer que o indivíduo caia aqui ou ali, enfim, tem as dificuldades naturais, mas esta retidão de comportamento não dá espaço para pensamentos enfermiços ou lembranças perturbadoras. Porque, às vezes, nós fazemos coisas no passado, que pode ser dessa existência, que são perturbadoras. São lembranças amargurosas, que amargam o indivíduo, que assustam, que geram um sentimento de culpa, de autoacusação, e isso, obviamente, desestabiliza a personalidade. Então, está aqui. Como também as ações positivas vão trazer uma autoestima, autoconfiança, autoimagem, todas positivas com relação ao eu. Então, você veja, não é uma gratuidade. Você pega uma pessoa com uma boa autoestima, pode dar a impressão que ela já nasceu assim ou que ela foi privilegiada com esse estado. Ela lutou muito para se equilibrar, para ser correta, para ser honesta, né? Você pega um indivíduo aí que na empresa ele faz um desvio, que é prejudicial, ele tem o prazer ou a satisfação de obter aquela vantagem imediata, sem pensar nas consequências. Enquanto nós não estivermos conscientes disso, né, que a lei de Deus está na nossa consciência, como diz o livro dos Espíritos, o indivíduo faz achando que ninguém está vendo, está tudo bem, né? Só que a consciência dele está acusando o feito. Ela reproduz a imagem do erro cometido. E isso vai fragilizando a personalidade, fragilizando. Chega uma hora que o indivíduo começa a ter alucinações, sentimento de culpa, desestabilização pessoal, etc. Então, voltando ao texto. Estão vinculados à conduta anterior, que o espírito vem se permitindo, ele se permite. Quando ele vai fazer a coisa errada, a consciência fala, não está certo, isso está errado, mas ele se permite, ele se autoriza, né? Então, ele faz por conta do imediatismo, também poderia ter vários motivos, a maldade da personalidade, a crueldade, etc. Mas vamos ficar por aqui. Ele decide fazer a coisa errada. A consciência acusa.
tenta demovê-lo do seu intento. Como se diz figurativamente, o anjo do bem aparece e fala: não, não faz isso. O anjo do mal, do lado esquerdo, faz, você tem que levar vantagem. Ninguém está vendo, se você não fizer, alguém vai fazer. Né? E aí o indivíduo entra numa enroscada, e ele vai obedecendo os seus instintos e vai tendo problema na sua trajetória. Deixa eu só pegar aqui que sumiu a minha imagem. Pronto, já voltou. E então a pergunta que se faz é o seguinte: o que estamos nos permitindo fazer? Nós já temos o conhecimento, que não é de agora, já faz tempo, de outras existências, né? Você pensa nas consequências futuras do que está fazendo agora? Esse imediatismo tem que ser racionalizado, tem que ser pensado, né? Por exemplo, muita gente reclama da ressaca da bebida do dia seguinte. Quando a pessoa está de ressaca, fala: nunca mais vou beber. Meu Deus, que coisa horrível a ressaca. Passa a ressaca, ela volta a beber, se encharca de bebida, tem novamente a ressaca, aquele mal-estar. E ela já sabe disso, e ela se permite fazer em nome do prazer. O prazer parece que se sobrepõe à racionalidade, ao bem-estar. As doenças, portanto, de qualquer procedência, são decorrência do mau uso das possibilidades que a vida enseja a todos, a fim de que alcancem os patamares da saúde integral, da espiritualização profunda de si mesmos. O caminho do crescimento pessoal, né? Então, a saúde de qualquer procedência são decorrência do mau uso das possibilidades. Que possibilidades de mau uso do quê? O indivíduo tem um corpo legal, saudável, dorme bem, acorda bem, come bem, faz as suas necessidades, o corpo funciona direitinho. Aí ele começa a abusar desse corpo. Come demais por causa de uma situação que gera ansiedade ou de uma outra que ele não consegue resolver, ele desconta na comida. Outra pessoa tem um modo diferente de lidar com a ansiedade, para de comer. O corpo ressente, né? Outra pessoa tem um jeito de lidar com a situação através dos pensamentos enfermiços, onde ela fica se acusando, se maldizendo, se colocando para baixo, se autoculpando. Eu sou uma droga, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu só faço coisa errada. Olha, só bombardeios. Só bombardeios. O que acontece quando uma pessoa enfurecida te xinga? Você não se sente mal? Aquele desconcerto parece que foi uma agressão física. É o que fazemos quando nós nos auto-torturamos, auto-acusamos, auto-culpamos a nós mesmos. São rajadas, imagens carregadas de energia, de emoções desconcertantes que vão atormentando a personalidade. E o indivíduo vai fazendo isso ao longo da vida e vai se torturando, ele vai se desajustando. Esse desajuste quer dizer que as coisas não funcionam mais direito. Então, aí o indivíduo tem fome, come, não faz uma boa digestão, porque desajustou seu aparelho físico, né? Ele quer dormir, mas não dorme, porque tem insônia, porque zoou tanto a cabeça, se perturbou tanto que ele desregulou tudo.
não vai no banheiro na hora certa ou vai demais no banheiro, tem perturbações físicas, emocionais e psíquicas, em termos de percepção, de prontidão para enfrentar uma situação, etc. Então, a doença de qualquer procedência são decorrência do mau uso das possibilidades que a vida enseja a todos, a fim de que alcancem os patamares da saúde integral. Esta saúde é para bem aproveitar. Algumas pessoas se gabam e dizem: eu sou uma pessoa longeva, cheguei até uma idade avançada, porque eu sempre tomo meu vinho na hora do almoço, ou a minha bebida, a minha pinga na hora do almoço, ou o meu cigarrinho, que são coisas destrutivas, e ela goza de uma boa saúde. E ela atribui a esses vícios. O vício é ruim, é mau, ele não faz bem. O lance é que a pessoa tem um corpo físico saudável, existem os automatismos biológicos da saúde, a tendência à homeostase, à saúde. Então, o corpo sempre está gerando saúde quando o indivíduo não maltrata demais. E o indivíduo atribui ao uso dos seus vícios. Só que esses vícios que não são levados em conta hoje estão destruindo o seu corpo de alguma forma. Então, hoje ele tem um corpo saudável e amanhã provavelmente vem com problemas no pulmão, do cigarrinho que ele fumava, no estômago, no fígado da bebida que ele bebia, e assim por diante, né? Portanto, se nós temos uma saúde hoje boa, provavelmente isso faz parte de uma programação reencarnatória, no qual, ou na vida anterior ou na vida espiritual, nós trabalhamos para ter essa boa saúde, para aproveitar a existência, a fim de alcançar determinadas capacidades de desenvolvimento pessoal. Só que o indivíduo usou para os prazeres imediatistas à custa da saúde pessoal. Então não se engane, não pense que a bebida está te fazendo bem, ou o cigarro, coisas nocivas, químicas doentes, prejudiciais, vão fazer mal, sim. Olha só, esta saúde é para alcançar patamares superiores. E o que são esses patamares superiores? Tanto o equilíbrio pessoal, como a percepção de vibrações mais elevadas, desdobramentos às cidades espirituais mais elevadas, enfim, o indivíduo aproveita as condições pessoais para a melhoria pessoal, para a ascensão espiritual. Então está aqui. A fim de alcançarem os patamares da saúde integral, da espiritualização, instâncias mais elevadas, da espiritualização profunda de si mesmo. E a saúde integral, a saúde do corpo, das emoções, dos pensamentos, das energias, uma saúde integral. A simples mudança de atitude mental e, consequentemente, moral, faculta a presença do bem-estar. E a gente muitas vezes procura esse bem-estar em coisas, aquisição de coisas ou consumo de coisas. Então, o consumo da bebida, o consumo da comida, o consumo das roupas, das viagens, tudo isso faz parte do nosso quadro existencial. Mas a reflexão aqui é não ficar dependente dessas condições para estar bem, né?
para desfrutar desse bem-estar. Fala aqui a simples mudança de atitude mental. E como fazer essa mudança mental? Vamos pegar um caso pontual. O indivíduo tem problemas com o seu trabalho. Então ele sai de casa já metralhando com seus pensamentos o chefe ou o cargo que ocupa. Bom, ele já está abrindo uma predisposição ao tormento pessoal, à somatização. E também, obviamente, abrindo espaço para obsessores. Ele chega no trabalho, em contato com as energias e com o local, e ele fica mais ainda desequilibrado. E esse desequilíbrio vai afetar tudo. Ele fala aqui, a simples mudança mental. E se o indivíduo, então, começar a mudar o pensamento? Quando sai de casa, abençoar o seu ambiente de trabalho. Não quer dizer que ele vai gostar do que ele não gosta, mas ele vai se relacionar de uma forma equilibrada que possibilita, quem sabe, ele mudar de cargo, dele receber uma promoção, se as energias dele e o seu comportamento estão mais favoráveis, né? Ou acontecimentos da vida que vão ajudá-lo a sair dessa situação. Ou forças pessoais para lidar com aquela situação sem se atormentar. Olha, o bem só faz bem, não tem outro caminho. O indivíduo ficar brigando com as condições que ele está enfrentando, ele vai gerar consequências danosas, né? Então, essa mudança de pensamento exige um esforço pessoal, mas vale a pena. Então, a simples mudança de atitude mental e, consequentemente, moral, não fazer mal para os outros, ser ético, faculta a presença do bem-estar, porque ele não está mais produzindo doença, não fabrica mais. Ele começa a ver as coisas boas da vida, o que não quer dizer que ele perca o senso crítico, ele não perde, mas ele não avalia a situação de forma perturbada. Abrindo espaços para recuperação, ele vai sair daquele estado anterior de se atormentar e somatizar, arrebentar o corpo com aquelas energias e emoções, né? Então, essa mudança mental vai permitir a sua recuperação. Quando se trata de enfermidades provacionais que têm curso transitório, então ele muda. Aqui, quando fala de provacional, a gente pode pensar em enfermidades que ele traz do passado também. Se é uma enfermidade provacional, ele pode mudar o curso. Por quê? Porque a prova é reversível. A expiação não é reversível, pelo menos na vida presente. Agora, você veja, maior autonomia que nós temos é impossível. Está em nossas mãos a possibilidade da mudança, da melhoria pessoal. Deixa eu ver se tem algum recado. Não, tudo bem. A possibilidade da nossa mudança. No entanto, há séculos a gente, de alguma forma, aprendeu a ser dependente de uma série de tutores que se acham responsáveis por nós, o Estado, a religião, algumas autoridades do nosso círculo social, e nós achamos que eles têm que fazer isso, e não nós. Está em nossas mãos. Você pode estar num ambiente difícil, asfixiante, num ambiente de trabalho familiar, seja lá onde que for. O seu comportamento, de alguma forma, ou os seus movimentos podem ser cerceados, mas aqui não.
No laboratório mental, nós podemos pensar, podemos nos libertar. Eu lembro de um caso que eu já citei aqui, de um indivíduo que foi preso por um motivo, teve o seu motivo, não era tão grave, mas ele foi preso e acordou para a realidade da espiritualidade. Ele, à noite, saía fora do corpo em desdobramento e ia aprender coisas fora do corpo. Na justiça humana, ele tinha que pagar a pena dele, cumprir, mas espiritualmente ele tinha liberdade de continuar a crescer. Olha que coisa fantástica. Quantos de nós saímos fora do corpo à noite e ficamos zanzando dentro de casa, no ambiente que às vezes já é irrespirável das brigas familiares, ou de uma situação que estamos passando, ou vamos para o ambiente de trabalho e ficamos fazendo coisas lá, em vez de estar crescendo, fazendo um curso numa universidade espiritual, aprendendo a fazer o bem com os benfeitores espirituais, em assistência espiritual, etc. Gente, nós temos essa liberdade. O que nós fazemos com 1/3 da nossa existência quando dormimos? Se você tem 60 anos, 20 anos você passou dormindo. Você já pensou nisso? 20 anos corresponde a 2 cursos de graduação e doutorado. 20 anos, você faz 5 anos de graduação, 3 de mestrado, 2 de doutorado, dá 10 anos. 20 anos dormindo, daria para fazer 2 formações muito profundas. Olha o que a gente faz da nossa vida, como que nós aproveitamos. E pelo que a gente vê nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira e tantos outros, nós muitas vezes saímos do corpo e vamos para os inferninhos, para as boates, para as regiões inferiores. Veja o livro Libertação, um caso que eu citei aqui de uma mulher que sai fora do corpo, vai lá naquela região inferior e é assediada por 2 mulheres que inculcam na cabeça dessa mulher encarnada, para ela destruir um marido que trabalha numa empresa, tal. Quantas coisas são articuladas nas regiões inferiores? No livro do Divaldo, me parece que é Sexo e Obsessão, me parece, é um deles. Os malfeitores tiram programadores de computador, levam para as regiões inferiores para aprender a fazer vídeos de guerra, de matança, de coisas destrutivas, porque isso enche a cabeça dos adolescentes e eles começam a ter essa imagem da vida. Quantas coisas acontecem fora do corpo? Deixa eu dar aqui o bom dia para o pessoal. Muito obrigado ao pessoal que está acompanhando. Vamos lá, estamos aqui com... Deixa eu ver, a Lilian Madeira, muito obrigado. Seja bem-vinda, Lilian. Maria Rosário Silveira, bom dia. Marilene Lourdes, bom dia. Elza Carvalho, Lúcia Rodrigues, sejam bem-vindos. Muito bom vocês estarem aqui ligados na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Muito bem, gente. Então, e aí, o que a gente faz fora do corpo? Porque às vezes nós acordamos cansados, exauridos, pessimistas, apreensivos, mal-humorados. Não é somente uma coisa orgânica, não. O indivíduo vai nessas regiões e fica encharcado de fluidos tóxicos, pestíferos, destrutivos, negativos, etc. O indivíduo volta pegajoso, denso, com dificuldade de pensar, emoções pastosas, pensamentos pastosos, difícil de articular ideias. É de se pensar. O Espiritismo traz esse conhecimento, não é por nada, não é só para matar a curiosidade, é para alertar. Lá no Livro dos Espíritos fala para a gente pedir para o nosso mentor nos ajudar a trabalhar fora do corpo, a estudar, a aprender alguma coisa, aproveitar o nosso tempo.
Muito bem. Aquelas que são congênitas, doenças congênitas, que o indivíduo já nasce com ela, apresentando-se desde os primeiros instantes do renascimento com características limitadoras da comunicação, em formas degenerativas, como a demência, a paralisia, a cegueira, as anomalias orgânicas, são abençoados recursos de que dispõe a lei soberana, a fim de proporcionar a indispensável expiação ao renitente Calceta. Este conhecimento é precioso, porque estas doenças congênitas, degenerativas, algumas, não é uma coisa que aparece do nada, como se fosse uma punição da vida. São recursos das leis soberanas para ajudar o indivíduo a superar os seus limites através da doença, através da dor, através dos limites, né? Vamos dar um exemplo? Você pega uma pessoa inveterada na bebida. Ela bebe a hora que acorda, a hora que almoça, a hora que dorme, a hora que passeia, toda hora está bebendo. E transmite esse seu valor para a família, às vezes para os filhos, né? Sempre comemorar tomando alguma coisa. Então, a bebida está fazendo mal para ele e para a família. Pode, e se você vai falar com ele, ele vai falar que você é radical, que você está invadindo a vida dele, ele sabe o que faz, ele tem controle, todo aquele discurso que a gente sabe que é tudo blá, blá, blá. Então, se você vai falar, ele se justifica, né? Não, eu cuido da minha vida, eu sei parar a hora que precisa, e não para. Então, pelo discurso, ele não se modifica. Aí vem uma doença que a gente pode chamar de medicamento, que vai paralisá-lo, que vai cercear os seus movimentos para que ele consiga se recuperar da bebida. Então, aquilo que parece ruim, a doença, é bom. Porque, infelizmente, é o único diálogo que ele reconhece, ou que vai ajudá-lo a sair da situação, né? Com a doença não adianta ele bater boca, não adianta ele tentar se justificar. A dor está lá, o limite, e pronto para reeducá-lo, para despertar, né? Eu lembro de um caso de André Luiz, que o rapaz estava desencarnando e os benfeitores estavam lá para ajudá-lo, que ele era uma pessoa do bem, etc. E André Luiz percebe que ele é uma pessoa raquítica, um corpo muito frágil. E com aquele corpo ele fez o bem muitas vezes, por isso mereceu a ajuda na desencarnação. E o pai desse rapaz, que é desencarnado, fala, pois é, na vida anterior ele tinha um corpo forte e usava mal o corpo. Hoje ele nasceu com esse corpo raquítico, fraco, e ajuda muitas pessoas. Se ele tivesse um corpo bombado, como na vida anterior, provavelmente ele usaria o corpo para bater nos outros ou para seduzir pessoas e perturbá-las. Então, a vida é muito sábia, muito sábia. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Muito bem. Impossibilitados, às vezes, de pensar para agir, ou sem recursos para a reparação dos gravames perpetrados, são-lhe impostos medidas restritivas. Está aqui. Ele não toma uma providência para melhorar, vêm as medidas restritivas de movimentos, impedindo-o de mais graves delitos. A gente vê uma pessoa que depende totalmente de alguém para fazer alguma coisa, às vezes um filho que nasceu com alguma doença. É óbvio que aquilo comove e leva à reflexão, mas nós estamos tão encharcados
do conhecimento materialista, dos valores materialistas, né, da ideologia materialista, que nós vemos aquele quadro e achamos que ele se encerra ali. Eu parei para pensar, eu parei de falar porque eu pensei em outra coisa. No livro de André Luiz, Ação e Reação, me parece que é esse, tem o caso Sabino, que ele é cego, surdo e paralítico, né? Totalmente dependente da mãe. Quem olha fala, meu Deus, que vida é essa? Como que Deus fez isso? Vamos saber um pouco da história do Sabino? O Sabino, nos últimos 1000 anos, ele tem reencarnado e trazido prejuízo para a Terra, perturbação. Ele corrompe a política, ele abusa de mulheres através da sedução, manda bater nos seus maridos, né, manda afastá-los. Aonde ele reencarna, ele é motivo de perturbação social. Dá um corpo sadio para ele nascer e veja o que ele vai fazer. Ele vai repetir tudo o que ele vem fazendo nos últimos 1000 anos. Ele está num corpo-prisão. Corpo-prisão. Ele está encerrado dentro dos ossos e músculos do seu corpo. Ele depende da mãe, que é comparsa dele do passado, que se arrependeu. Depende para ir no banheiro, fazer a sua higiene, a sua alimentação, o banho, locomoção, de tudo ele depende. O Espiritismo vem abrir a nossa visão, escancarar aquilo que estava encoberto, aquilo que é uma incógnita, tem os seus motivos plausíveis que nós precisamos enxergar em nossas vidas, como isso se apresenta, para aprender, para melhorar. Se você olha a situação, nós vemos ao nosso entorno situações tão complexas e a racionalidade da vida atual não dá conta de entender. Não alcança. E é tão interessante, né, que eu conversando mesmo com espíritas, no consultório, por exemplo, diante de uma dor, de uma dificuldade, mesmo alguns espíritas, na hora do confrontamento da situação difícil, recua e balança. Nossa, será que isso é verdade? Porque a situação é tão impactante, né? Ela toca tanto o indivíduo que a pessoa titubeia. Não, isso é uma aberração genética, isso é uma desordem social, e não atribui aquilo ao próprio indivíduo. Somos nós que carregamos essas distonias, esses tormentos. Olha só, gente, o tempo e o sofrimento encarregam-se de despertá-lo para futuros cometimentos iluminativos, mediante os quais recupera o equilíbrio e liberta-se das algemas que o vinculam ao vício e à realidade. Aí, a espiritualidade ensinando o que acontece, né? O tempo e o sofrimento. O indivíduo é durão, ele briga. Então, ele chega e fala, o médico fala, para de beber, você já está cheio de doença. Não, eu sei o que eu estou fazendo, e é durão, ele enfrenta. O tempo espera. Ele vai beber até quando? Até os 90 anos? Deixa ele beber. Ele vai desencarnar. Ele vai se deparar com a dor, com o limite. E ele vai ficar doente e a doença vai curá-lo no tempo. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Então, nós vemos algumas doenças que duram aí 40 anos, 50 anos. Pois é, está corrigindo.
fagulha a fagulha, está mexendo na estrutura da personalidade. Vai curar, não tem jeito. Pode fugir, pode bater boca com a vida, não vai adiantar nada. Mediante o quais recupera o equilíbrio e liberta-se das algemas que o vinculam ao vício, à rebeldia. O indivíduo usa uma coisa que danifica o seu corpo. Como que isso vai fazer bem? Nas outras expressões, porém, nas quais as enfermidades permitem ao indivíduo o raciocínio e a ação, os procedimentos terapêuticos contribuem para a recuperação, ensejando o campo de renovação interior e conquista de paz. Então, nesse caso, as enfermidades permitem ao indivíduo o raciocínio e a ação. Ele está passando pela experiência da enfermidade e está percebendo o que está acontecendo, né? Ele está junto da experiência, não é uma coisa distante. Está havendo um aproveitamento da experiência. Bom, nós estamos quase terminando o programa. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. 4 minutos. 4 minutos. Deixa eu terminar aqui. As enfermidades desse modo são sinal de advertência de que algo não se encontra bem no indivíduo. Não está bem, tem uma ansiedade, uma angústia, um medo, uma insegurança, uma crise existencial que provocam um sofrimento e o indivíduo tenta desaguar esse sofrimento nos vícios, convidando-o a uma acurada análise de conduta e, naturalmente, as mudanças necessárias para o restabelecimento do patrimônio da saúde. Então, é uma advertência, é uma ajuda que ele está recebendo. Se Deus é a bondade suprema e nós não temos dúvidas sobre isso, tudo que promana de Deus é bom. As leis de Deus são sábias, tudo objetiva o nosso crescimento. Certamente, em face da transitoriedade do corpo somático e da fragilidade dos seus implementos, sempre surgirão novos transtornos emocionais e distúrbios orgânicos que fazem parte da própria constituição da vida física. Todavia, com o conhecimento das imensas possibilidades internas de que todos dispõem, o equilíbrio da mente e da emoção, algo faculta os elementos reparadores para que ocorram o refazimento. Falta alguma coisa aqui? Deixa eu ver o nosso tempo, 3 minutos. Todavia, com o conhecimento das imensas possibilidades internas de que todos dispõem, o equilíbrio da mente e da emoção logo faculta os elementos reparadores para que ocorra o refazimento. O equilíbrio da mente e da emoção vão ajudar no refazimento, né? Deixa eu ver se tem alguma parte aqui mais adiante. Insiste rogando a ajuda de Deus, mas trabalha em favor de ti mesmo, entregando-te nos pensamentos salutares que te enriquecerão de vibrações, de equilíbrio e de paz desde hoje, permanecendo contigo até o momento da glória estelar. Fazer a nossa prece, a nossa ligação com o nosso Criador, a fé, mas não esquecer a nossa parte. Como diz aqui, entregando-te aos pensamentos salutares que te enriquecerão de vibrações, de equilíbrio e de paz. Nós podemos fazer isso. Agradece agora a bondade de Deus por acompanhar a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior.
da vida que você tem, o lugar que você está agora, o conhecimento do Espiritismo, as pessoas ao seu redor. Agradeça, agradeça. Tenha pensamentos positivos sobre essas pessoas e situações, que essa mudança de pensamento pode facilitar que nós tenhamos uma percepção mais clara da realidade. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana, aproveite bem a sua reencarnação para progredir sempre. Um beijo a todos. Você acompanhou Desafios e Soluções.